Então vamos, a partir de agora a gente chegou numa equação separável, vamos resolver ela, tá? Já que é separável, o que a gente faz para resolver uma separável? A gente separa, né? Mas antes de separar, lembra, quando você separa, você pode perder soluções. Então, antes de separar, você procura as soluções de equilíbrio, as soluções constantes, que são as soluções que você perde quando separa, tá? Só que essa aqui, como é que você procura as soluções constantes? Soluções constantes é zero isso aqui, né? Zero essa derivada. Então você procura os z's que satisfazem isso. Só que nenhum z satisfaz isso. Então, essa equação não tem soluções de equilíbrio, não tem soluções constantes, então quando eu separar, todas as soluções vão estar aqui. Beleza? Então separar vai ser passar esse cara aqui para baixo. E aí o próximo passo é integrar em relação a x, os dois lados, tá? Essa integral aqui é moleza, isso aqui são tudo constantes. Beleza? Essa integral aqui você faz por substituição, na verdade acaba virando uma integral. Você começa com uma integral de x, mas você faz uma substituição, porque tem esse cara aqui, e acaba ficando uma integral em z. Beleza? Essa integral aqui que dá um pouco de trabalho. Você pode, se você for usar as técnicas normais do cálculo 1, é uma substituição trigonométrica que você vai usar. Só que aqui funciona muito melhor uma substituição trigonométrica hiperbólica. Por que funciona muito melhor? Por causa do seguinte, ó. Lá no cálculo 1, as substituições trigonométricas que a gente costuma usar é quando você tem integrandos desse tipo. Por quê? Porque você faz assim, você usa lá a história Deixa eu fazer com outra. Você usa a história que essa identidade trigonométrica vale para x cosseno e y seno. E aí, quando você faz isso, 1 menos x ao quadrado acaba virando o quê? Y ao quadrado, né? Então essa raiz, você consegue eliminar ela, vira 1 sobre y. Mas aí você tem que substituir o dx também, etc. Beleza? Então assim funciona a substituição trigonométrica lá do cálculo 1. Por causa disso aqui, você usa isso aqui para eliminar raízes assim. Beleza? Só que lá tem esse menos. E o menos é fundamental para aqui funcionar, porque quando você passa esse cara para cá, fica menos. E aqui apareceu um mais. E aí o que você faz então? Faz assim. Você usa essa equação. Então aqui vai ser, em vez de ser seno e cosseno, vai ser seno e cosseno hiperbólico. Que eles são os que satisfazem isso aqui. Essa equação da hipérbole. Beleza? Aqui vai mudar. Vai ser x ao quadrado é 1 mais y ao quadrado. E aí, com essa substituição aqui, hiperbólica, você vai conseguir transformar integrais desse tipo aqui em mais y ao quadrado. Tirar essa raiz. É a mesma ideia, né? E aí você tem que substituir dx também, etc. Mas percebe que agora, por conta dessa mudança de sinal,
mudou o tipo de substituição. Você tem que fazer uma substituição hiperbólica. Tá? Mas fazendo isso, tudo funciona com uma beleza. Você substitui z por seno hiperbólico. E aí vai ter que substituir o dz também, que é o cosseno hiperbólico dt. E aí, isso aqui que a gente falou, né? 1 mais e ao quadrado é 1 mais seno hiperbólico ao quadrado, que é o cosseno hiperbólico ao quadrado, usando isso aqui. E aí, pronto. Essa integral complicada virou uma integral muito simples de fazer. Embaixo ficou cosseno hiperbólico, por causa dessa raiz. Em cima, por causa do dz, corta. Fica uma integral só na variável do cosseno hiperbólico, que é t. Então fica t mais b. Então, integrando os dois lados da equação, você fica assim. Lembrando que eu posso pensar aqui, né? Juntar essas caras todas na mesma constante arbitrária. Então pronto. Chegou, não é mais uma equação diferencial, uma equação algébrica. E o que eu quero aqui, eu quero achar o z, né? Quem é o z? Então isso tem a ver com a substituição que a gente fez, né? O z é igual a z de x. E o z é igual a seno hiperbólico de t. Então eu quero achar esse z. Tá? E aqui eu obtive o t. Beleza? Mas aí, se eu obtive o t, como é que eu acho o z? Eu jogo o t aqui. Beleza? Vamos fazer isso só por conveniência, vamos usar antes as condições iniciais. A gente está partindo de um z tal que o z de 0 é igual a 0, né? Acho mais fácil fazer assim. Tem o z de x, então é um seno hiperbólico, jogo o t aqui. Então vai ser esse g rho h x mais uma constante arbitrária. Beleza? Quando eu faço o x igual a 0, a gente viu que o z de 0 tem que ser 0, né? Por outro lado, aqui dá seno hiperbólico de c. Mas só você ver lá, ó, e elevado a c menos e elevado a menos c dividido por 2. Quando é que isso dá 0? Só tem um jeito disso dar 0, que é o c ser 0. Tá? Outro jeito de enxergar isso, se você ainda achou estranho, olha para o gráfico do seno hiperbólico. Tá? Gráfico do seno hiperbólico. Do cosseno hiperbólico a gente falou, né? É um negócio colar assim. Do seno hiperbólico, vou fazer sem um bater no outro. É assim, ó. É assim. É uma exponencial positiva para cá. Tem o menos, então passa pelo zero. Depois uma exponencial negativa para cá. Sobe muito rápido, desce muito rápido. Então, o único ponto onde o seno hiperbólico passa pelo zero é no zero. Então, usando a condição inicial, eu consigo me livrar da constante arbitrária e chego à conclusão que o z é um seno hiperbólico. Tá? Mas se o z é um seno hiperbólico, quem é o y, que é o formato da catenária? Só integrar. E aí você integra com cuidado, porque essa constante sai. Dá um cosseno hiperbólico, que é uma constante de integração. Essa constante de integração você escolhe para o y passar pela origem aqui. Beleza? Escolhe para isso aqui acontecer. Então você tem uma escolha de constante de integração, que é essa daqui. Beleza? Então você vê que
vamos chamar essas constantes aqui de A, para ficar mais simples. Vou chamar de A, isso aqui é 1 sobre A. Então isso aqui dá 1 sobre A cosseno hiperbólico de x, de AX, né? Menos 1. Beleza? Então, ó, um problema que nem Newton nem Leonardo da Vinci conseguiu resolver, a gente consegue resolver, usando equações separáveis. Beleza? Não é trivial. A história que se conta desse problema é que foi uma aposta entre os irmãos Bernoulli e saber quem dos dois conseguia resolver. Então foi uma galera que veio depois, né, do Newton. E a grande sacada deles foi essa modelagem, né? Obter essas equações de equilíbrio. Uma vez que se obtém, resolver a EDO é saber essa ideia de separação e saber fazer a substituição bacana, que dá para resolver certinho. Beleza? Eu vou só terminar fazendo o gráfico. Aquela GeoGebra, calculadora GeoGebra, que eu pedi para vocês instalarem no celular de vocês, também tem um aplicativo no computador que tem as mesmas funções. No computador ela é um pouquinho mais bacana, porque dá para fazer gráfico 3D também. É coisa que no celular eu acho que só dá para fazer em tablet. Mas aqui o que a gente quer é coisa bem simples, né? Botar aqui, ó, 1 sobre A, 1 sobre A, cosseno hiperbólico, ele conhece cosseno hiperbólico, né? Todo mundo deve conhecer. Todo mundo que está fazendo cálculo, terminou o cálculo 1 e está fazendo cálculo 2 tem que conhecer cosseno hiperbólico. Tá? Vai aparecer, as funções seno e cosseno hiperbólico vão aparecer de novo ao longo do curso. Aqui eu tenho que botar vezes. Aí se eu fizer isso, ó, ele pergunta se eu quero criar um controle deslizante, porque ele entende o x como uma variável, mas o a não. O x é essa variável aqui. E eu crio esse controle deslizante, o parâmetro a eu posso ir mudando. Então o parâmetro a é o parâmetro que eu uso para me dar essa abertura. Ele tem a ver com as tensões, né? Se eu pego uma catenária que eu estou... Como é que é o A? Ó, tração horizontal aqui embaixo e a gravidade e a densidade aqui em cima. Então vamos pensar que a gravidade e a densidade do cabo é a mesma, o que muda é a tração horizontal. Então se eu aumento a tração horizontal, eu diminuo o A, né? Então, se eu diminuo o A, eu estou puxando mais o cabo, né? Porque eu estou aumentando a tração horizontal, ele fica mais... Agora, se eu diminuo o A, a tração horizontal é menor, por exemplo, num colar. Beleza? Aqui o A também pode ser negativo, que não tem sentido físico naquele nosso problema. E aqui eu posso comparar com uma parábola. Por exemplo, y igual a bx ao quadrado. E aí o b vai ser meu outro controle deslizante. Então percebe que a parábola abre bem mais? Do que a catenária. Vou tentar encaixar aqui a catenária. Não dá. Parece que encaixou. Mas se você ver... A parábola que é a preta... Deixa eu botar... Vou botar de vermelho.
Reparava que a vermelha abre sempre mais. Então, a catenária é muito mais estreita. Então, não é o mesmo formato. O formato do cabo pendente é a catenária. Esse problema, além de ser interessante por si próprio, ele tem outras aplicações muito bacanas. Que se eu entendi o formato do cabo que pende sobre o próprio peso, eu entendi outros formatos de outras configurações de equilíbrio. Por exemplo, qual uma curva de um domo que se sustenta sobre o próprio peso? Então não é o mesmo problema da catenária, mas é o mesmo tipo de problema de equilíbrio. E esse é o tipo de curva, por exemplo, que é usado em catedrais góticas para fazer aqueles portais enormes. Que curva é essa? Catenária. Mesmo tipo de curva, só que daqui para cá, com uma propriedade de equilíbrio parecida. Ela se sustenta sobre o próprio peso. Você pode ir construindo ela assim, que ela se sustenta sobre o próprio peso. Beleza? Inclusive, tem um arquiteto espanhol conhecido chamado Antônio Gaudí, do século passado, virada do século, aquela igreja que tem em Barcelona, uma igreja gótica, Sagrada Família, uma igreja que está em construção até hoje, esse cara já morreu há uns 100 anos, ainda estão construindo a igreja. Ele construiu da seguinte maneira: na época não tinha AutoCAD, não tinha essas coisas, né? Então ele para construir os domos e tal, ele pendurava correntes no teto, do jeito que eles queriam fazer os domos. Então essa corrente fazia o formato de catenária, deitava e fazia os croquis ao avesso, para ter essas curvas. Esse tipo de curva também aparece em outras situações de equilíbrio. Por exemplo, vocês talvez já brincaram disso. Se não brincarem, eu recomendo, que é fazer aquela brincadeira com bolha de sabão. Você pega dois aros assim e você consegue fazer um filme de bolha de sabão aqui entre eles. Se esses aros são paralelos, aqui ó, o brilhozinho da bolha de sabão. Se esses aros são paralelos, que curva é essa daqui? Essa curva é a catenária também. Aqui ela já aparece por outro motivo. Ela tem a ver com minimizar a energia de tensão da superfície dessa bolha aqui. Tá? Então essa catenária é uma curva bem especial. É legal a gente se encontrar com ela logo no começo do curso. Até porque essas funções seno e cosseno hiperbólica, elas vão aparecer pra gente bastante. Tá?